Olá! Hoje a gente vai mergulhar juntos num tema, assim, super interessante, que é a teoria das transformações do Wilfred Bion. É uma forma bem particular de olhar para os processos mentais, sabe? Especialmente na psicanálise. Temos um texto aqui que ajuda a gente a destrinchar isso, e a nossa ideia é justamente essa: pegar essa teoria, que, olha, pode parecer meio abstrata de cara, e tentar aplicar numa situação real, num caso clínico. A gente vai analisar a vinheta de um executivo que está no meio de uma confusão lá na empresa, uma reestruturação, e ver como isso aparece na fala dele. Quer dizer, o objetivo aqui é entender como a comunicação de alguém pode mudar, assim, da água para o vinho, e o que isso revela, né, sobre o que está rolando por dentro, usando as ferramentas do Bion. Então, vamos ao caso. É um executivo, né? Ele começa a sessão falando super lógico sobre cortes na empresa, aquela coisa de cortar gordura, focar em lucro. Aí, de repente, a coisa muda. Ele começa a dizer que sente as paredes da sala chegando perto, sabe? Que o relógio na parede tá ameaçando ele e culmina numa imagem bem forte. Um terno vazio preenchido por pânico. Uma virada completa no discurso. Exato. É uma mudança drástica mesmo. E aí que o modelo do Bion ajuda a gente a organizar o pensamento. Pensa assim, tem a experiência emocional original, crua, que Bion chama de O. Nesse caso, o que poderia ser? Talvez uma ansiedade gigantesca com essa reestruturação. Pode ser culpa pelas demissões, pode ser medo de, sei lá, de perder a própria identidade que está ligada naquele trabalho, né? Algo muito intenso, quase indizível. Algo que a gente não consegue nomear direito, o O. Isso, o O. Aí vem o tal, que é o processo de transformação. Como a mente lida com esse O? No início da fala dele, o tal são os processos lógicos racionais. Ele consegue verbalizar sobre negócios, metas, mas parece que a pressão desse O fica tão grande que outros processos mentais mais primitivos, talvez, assumem o controle. É um outro tal que entra em jogo, deformando a percepção. E o resultado que a gente ouve, a fala dele, seria o TB. Perfeito. O TB é o produto final, o que a gente observa. Primeiro, a fala lógica sobre a empresa. Depois, esse TB é completamente diferente. As paredes, o relógio que, sabe, a alma sendo sugada, o terno vazio. É impressionante como a mesma realidade externa, a reestruturação, gera TBs tão contrastantes. Faz todo sentido. É como se fossem duas maneiras de processar a mesma coisa, né? Uma mais organizada e a outra bem mais visceral, imagética. E como Bion classificaria essas duas falas dentro da teoria dele? Ótima pergunta. Essa primeira parte, a descrição lógica, Bion encaixaria nas transformações de movimento rígido. O que isso quer dizer? Que a linguagem é usada do jeito comum, a deformação da realidade é pequena e a gente entende o significado, os invariantes, com facilidade. É mais típico de um funcionamento, digamos, neurótico, onde a realidade compartilhada é mantida. Ok, movimento rígido, pouca deformação. Isso. Já, segunda parte. As paredes se movendo, o relógio personificado, o terno vazio, isso aí já entra nas transformações projetivas. Aqui a deformação da realidade é enorme. Tempo, espaço, causalidade, tudo fica meio distorcido. O relógio saber de algo é um bom exemplo disso. Os significados ficam obscuros, os invariantes são difíceis de pegar. Isso sugere o quê? Que mecanismos mais primitivos, tipo a identificação projetiva, estão a todo vapor. É como se ele estivesse evacuando sentimentos insuportáveis para o ambiente, para as paredes, para o relógio. Para entender isso, a gente precisa de teorias sobre estados mentais mais arcaicos, como as da Klein, por exemplo. Entendi. A pressão do O ficou tão forte que o processo T mudou e o resultado TB virou essa coisa projetiva, distorcida. E essa imagem final do terno vazio preenchido por pânico, ela é muito gráfica, né? O que ela sinaliza nesse contexto todo? Essa imagem é um ponto nevrálgico. Ela pode ser um sinalizador do que Bion chama de mudança catastrófica. É como se a estrutura psíquica que ele tem hoje, o executivo bem-sucedido, competente, estivesse sob ameaça de desabar. A imagem tem uma violência implícita, né? Uma subversão dessa identidade.
Mudança catastrófica, uau! Sim. E aí Bion fala de uma transformação específica. K-O. Não é mais só saber sobre o pânico. O K, de knowledge, conhecimento, é tornar-se o pânico. É ir em direção ao O, a origem, a experiência em si. É quase como ser essa verdade difícil, talvez de vazio, de fragmentação. Então não é só entender o pânico, é virar o pânico? De certa forma, sim. É um processo de integração muito profundo. E Bion diz que o crescimento psíquico, de verdade, muitas vezes, passa por essa desorganização dolorosa. É preciso que o eu antigo, essa fachada, talvez, desmorone um pouco para algo novo poder nascer. A verdade é que ele estaria perto de ser. Talvez seja essa sensação de vazio por trás do terno executivo. Nossa, é bem intenso pensar nisso. E para o analista, diante de uma comunicação assim tão carregada, que pode levar a essa mudança catastrófica, qual seria a postura ideal, segundo Bion? Imagino que a vontade de, sei lá, de acalmar, de explicar, deve ser enorme. A tentação é grande. Mas Bion recomenda justamente o contrário dessa ânsia. Ele propõe uma disciplina mental bem específica para o analista. Ele fala em suspender a memória, o que você já sabe do paciente, as teorias que você tem na cabeça, e suspender o desejo. O desejo de curar, de entender rápido, até o desejo de que a sessão termine logo. Suspender memória e desejo. Para quê? Para abrir espaço para a intuição, para tentar captar a realidade psíquica que está ali, sabe? Evoluindo naquele exato momento as evoluções de O, como ele chama. É uma atitude de não saber, de abertura total. É desconfortável, claro, mas segundo Bion, é isso que cria um espaço mental no analista para poder receber as projeções do paciente e, com intuição, tentar sentir o que o paciente está vivendo, ajudando ele a atravessar essa experiência sem dar respostas prontas, que na verdade poderiam bloquear essa transformação K a O, impedir esse encontro com algo mais verdadeiro. É incrível como essa teoria nos dá um mapa, né? Para navegar por essas paisagens mentais tão complexas. Ela mostra que mesmo as falas que parecem mais bizarras ou desconectadas têm um sentido profundo e podem indicar momentos de transformação radical. Exatamente. Mostra a complexidade da mente humana e como precisamos de referenciais como esse para começar a entender. E fica a reflexão, né? Essa imagem do terno vazio. Sim, ela faz a gente pensar nas identidades que a gente constrói, que a gente veste. O que acontece quando essas fachadas, como um papel profissional super importante, começam a rachar ou até desabam? O que sobra por baixo? Talvez essa experiência mais fundamental, esse ou, por mais assustador que pareça no momento, seja a realidade última. E é a partir dela que uma nova forma de ser pode eventualmente surgir.